Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe inçaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir, em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos, sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Senhor Jesus,
reunidos em Teu nome, vamos falar sobre o Cristo Consolador, que tem no Evangelho seu capítulo 6. Aprendemos que temos o jugo leve. Ora, sabendo que o jugo, na acepção da palavra, é a opressão que uma pessoa carrega quando está dominada por seus próprios problemas, como enfermidades, vícios e dívidas, temos o jugo de Jesus, o jugo do Cristo sobre nós, que quer nos ensinar a sermos mansos e humildes em toda a nossa trajetória de vida e submissões a Ele. Então, vinde a mim o jugo leve, vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos acheis carregados e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Bom, isso acontece quando Jesus é o Senhor total e restrito de nossas vidas, né? E aí experimentamos o verdadeiro descanso. Aceitando Cristo, a vida vai ser mais fácil e os problemas resolvidos. O jugo de Jesus é leve, porque Ele é capaz de oferecer consolação para nossas dores e sofrimentos. Jesus e o Pai têm o entendimento perfeito das necessidades e nos convidam a trocar o nosso fardo pesado pelo jugo suave e leve da doutrina do seu amor. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Tendo em vista aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Podemos acrescentar que Jesus impõe uma condição para a sua assistência e para a sua felicidade, que promete aos aflitos. Essa condição é da própria lei que ele nos ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Ora, sabendo que o Cristo é amor e caridade, entendemos de ter esperanças no jugo leve de Jesus. E assim, depositamos as nossas esperanças no Cristo Consolador, que veio para nos ajudar. Então, o jugo leve. Nessa pandemia, é muito importante a gente entender Jesus, aceitando a vida, né, que ele propõe, vai ser mais fácil e os problemas resolvidos. O jugo de Jesus é leve, né? Então, as nossas dores e sofrimentos, ele veio oferecer consolação. Então é muito importante, né? Porque nós estamos passando por um momento muito delicado em nossas existências, né? Nós temos aqui muitos casos da pandemia, precisamos, assim, dobrar nossa vigilância espiritual, né? E esse evangelho, ele veio trazer
a esperança, né? Sob o jugo de Jesus. Então, acredito que depositando confiança no Mestre querido, amoroso, podemos, assim, ter esperanças de resultados melhores, porque Deus é consolação, Ele veio oferecer consolação para as nossas dores e sofrimentos, né? Então, Jesus e o Pai têm um entendimento perfeito de nossas necessidades e eles nos convidam, né? Como a gente já conversou aqui, a trocar o nosso fardo pesado pelo jugo suave e que leva a doutrina do seu amor. Então, a doutrina de Jesus, ela nos ensina a sermos mansos, humildes de coração, acreditarmos em Deus que tem o entendimento perfeito das nossas existências. Então, fé no futuro. O jugo leve é onde todas essas misérias de decepções, tudo vem a desaparecer com a verdade do Jesus, que tem na sua lei de amor, que é imposta como um dever essa lei de amor e caridade. Devemos ter para com ele, né, a imposição desse amor. Que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações, onde estamos todos reunidos para ouvir o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de hoje será o capítulo 6, o Cristo Consolador, onde estudaremos o item 3 e 4. Começando pela leitura do Evangelho de João. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João 14, 15 a 17 e 26. Nessa passagem, Jesus pede a seus discípulos que, por amor a Ele, guardem seus mandamentos e deem continuidade às suas obras, seus ensinamentos, e também nos promete um outro Consolador, que é o Espírito de verdade, que viria em um momento em que nós estivéssemos mais amadurecidos, com mais entendimento, pois ele viria relembrar seus ensinamentos e trazer novas revelações que o Cristo ainda não havia dito. E iria ficar conosco eternamente. E também nos trazer a consolação suprema, abrindo nossos olhos e nos chamando à razão. Pois bem disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. O Espiritismo
nos traz o entendimento sobre as origens das nossas aflições. E essas aflições se deram por nós mesmos devido à nossa desobediência às leis divinas. E ao mesmo tempo, com o nosso reconhecimento e desejo de mudança, nos traz o consolo. Pois Deus, com sua justiça, com seu infinito amor, Ele nos dá a oportunidade de reparação e crescimento na nossa caminhada espiritual. E com essa esperança, com todo esse conforto em saber do amparo divino, buscando sempre o conhecimento das coisas, cientes das vicissitudes terrenas, o Espiritismo nos assegura uma fé inabalável no futuro. Portanto, meus irmãos, nos agarremos a essa fé, a essa esperança para passarmos por esse momento de pandemia em que passa o nosso planeta, onde se apresentam dores de todas as ordens. E claro que temos muito questionamentos diante de tudo isso. Nessas horas, busquemos a prece e também sejamos gratos pelo consolo que temos, pois estamos junto de quem amamos. É um momento de muita reflexão e mais ainda de responsabilidade em como proceder diante do dever que nos cabe. A compreensão nessas horas é muito importante, com tudo e com todos, pois nos deparamos a todo momento com mais exigências, que possamos ser cooperadores. Empatia. Tenhamos empatia, prestemos mais atenção à nossa volta e cuidemos para manter a união com todos e, principalmente, sejamos solidários. Há muito por fazer. Só lembrando, meus irmãos, que diante de tudo isso, cultivemos alegria em nossos corações. E caminhemos rumo ao Cristo. Perseveremos na busca pelo conhecimento e para melhorarmos a cada dia. E fortalecendo sempre a nossa fé, pois só assim alcançaremos a misericórdia do Pai. Que assim seja. É isso que eu tinha para passar para todos. E muita gratidão pela oportunidade. Muita paz a todos. Irmãos, minhas irmãs, do Centro Espírita União com Jesus, primeiramente agradecer a Deus a oportunidade, aos mentores espirituais da Casa Espírita União com Jesus, aos nossos anjos da guarda, a oportunidade de estarmos juntos, reunidos para falarmos sobre o Evangelho de Jesus. O capítulo de hoje, meus irmãos, é o capítulo 6,
Cristo Consolador. E a gente vai falar sobre as instruções do Espírito, o advento do Espírito da Verdade. Meus irmãos, o capítulo 6, Cristo Consolador, ele é o capítulo que Jesus promete um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que não foi ainda na época de Jesus que ele fala, não foi colocado para todos, porque o mundo não estava maduro ainda para receber aquelas lições. E o Espiritismo vem, em seu tempo marcado, né, cumprir a promessa de Cristo. O Espírito da Verdade preside a sua instituição. Os homens chamam os homens à observância da lei que ensina todas as coisas, em fazendo compreender o que Cristo não disse por parábolas. O Cristo disse que ouçam o que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre os certos mistérios. Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E de que forma se acha feliz sofrendo, não sabendo por que sofre? Porque nós todos muitas vezes achamos injustos alguma situação que acontece com a gente, né? Com algum familiar, com pessoas à nossa volta. Mas a gente sem entender o real motivo que isso está acontecendo e por que tudo está acontecendo. Nisso o Espiritismo mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura, à depuração e asseguram a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda no seu progresso e aceita sem lamentar. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro. E a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma. Essa seria a explanação que tem no começo do capítulo. E aí, as instruções dos Espíritos, meus irmãos, eles vêm para acalentar e para nos orientar cada vez mais sobre o advento do Espírito da Verdade. No capítulo 5, 6, 7 e 8, onde estão as explicações dos Espíritos da Verdade, as instruções do Espírito, no capítulo 8, eu achei muito interessante porque ele dá uma explicação bem objetiva e fala muito bem, inclusive da nossa situação que a gente vive no momento que a Terra está passando, que tudo isso que a gente está vendo com pandemia, com as mortes, com as pessoas enfermas e com o sofrimento de um modo geral. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte ao lado de uma lágrima coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são neste mundo o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. Sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena
E o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. Então, meus irmãos, esse resumo que nessa última explicação fala muito disso, dessa situação. A gente está se vendo muitas situações em que a gente não consegue, uma pessoa que não consegue enxergar muitas vezes qual é o sentido disso tudo e por que está acontecendo. Eu vejo no modo geral que essa pandemia ela veio justamente com outro propósito. Fora tudo isso que está acontecendo, o outro propósito é justamente da união. É de você olhar melhor para a sua família, para você mesmo, para o seu interior. Você sabia o que você estava fazendo de errado, porque justamente o mundo estava numa máquina. A gente estava vivendo nessa máquina material, entendeu? E esquecendo muito da parte espiritual e a parte que é mais importante para a nossa alma. Como as próprias lições disse, o nosso corpo material, a gente tem o alimento, tem a nossa vida cotidiana, tudo isso que faz a gente viver nessa correria e no dia a dia nosso, com essas lutas, batalhas, desgostos, estresse, tudo isso. A doença, num certo modo, se a gente parar para analisar, ela aquietou muito isso. E eu acho que justamente veio para aquela situação em que você começou a olhar mais para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos. Como se diz, deu para segurar um pouco todo mundo em casa, a gente começar a, a unir as famílias, o amor entre as famílias e começar a dar valor na vida espiritual, naquilo que a gente vê que a gente consegue viver sem estar no meio dessa correria toda e dando mais valor para aquilo que realmente é importante. Então, meus irmãos, eu acho que Cristo sempre vai consolar a gente e Ele mandou o Espiritismo justamente para isso. A gente tem que agradecer a Deus a oportunidade de estarmos nessa religião, para a gente poder entender muito melhor o que acontece à nossa volta e poder justamente tentar consolar e ajudar os irmãos que necessitam, como a própria lição, como o próprio Espírito da Verdade em Lavra, em 1863, ele diz que o devotamento e a abnegação são uma prece que ela continua e encerra no ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, porque elas levam para a caridade e a humildade. Então, meus irmãos, vamos ter conosco que a gente não pode deixar de ter o devotamento e a abnegação, porque com isso a gente vai conseguir enfrentar toda essa situação e começar a enxergar ela de uma outra forma. Então eu espero que, meus irmãos, que Deus ilumine vocês, que Jesus esteja com vocês, seus anjos da guarda abençoando a família, vocês, e que vocês tenham uma semana abençoada, que vocês consigam vencer todos os seus desafios com amor, com fé e com paz no coração. E que a gente não percamos a oportunidade de poder fazer o bem. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Desculpa qualquer jeito de falar, que ainda a gente tem sotaque, alguma coisa, mas é de coração que eu estou aqui e quero agradecer bastante.
E obrigado pela oportunidade mais uma vez. Que Deus abençoe vocês, todos vocês, as suas famílias. Que essa semana seja uma semana muito abençoada. Obrigado por tudo.